Então, quando nós vamos falar sobre estratégias para evangelizar, estratégias de evangelismo, uma das coisas que tem que ver em nossa mente, em primeira instância, é que nós precisamos ser verdadeiros discípulos de Cristo. É impossível pregarmos um evangelho salvador se nós não formos verdadeiros discípulos de Cristo. Me arruma água lá, por favor. Então fica aquela pergunta: você é um verdadeiro discípulo de Jesus? Nós precisamos fazer essa pergunta para cada um de nós. Será que eu sou um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo? A palavra discípulo um discípulo é uma pessoa que segue os ensinamentos de um mestre. Esse é o dicionário da Bíblia, Almeida, dá essa descrição para discípulo. É uma pessoa que segue os ensinamentos de um mestre. Esse é discípulo. Visto que o mestre dos cristãos é o próprio Jesus. Isso nós temos que ficar bem firmados nisso, de que o nosso mestre se chama Jesus. Amém? O verdadeiro discípulo, ele aprende e segue a vontade do Filho de Deus. Mas podemos fazer uma pergunta: mas será que todos os que dizem que são cristãos são verdadeiros discípulos do Senhor? Ao invés de olhar para outros e criticar os hipócritas, vamos examinar as nossas próprias atitudes e ações para ver se nós, de fato, somos realmente discípulos de Jesus, como afirmamos. Que pode ser que estamos cheios de boa vontade, mas não estamos sendo. Às vezes não estamos sendo por negligência, ou às vezes não estamos sendo porque ainda estamos lutando para ser. Então, se estamos lutando para ser, glória a Deus. Amém. O que nós não podemos é ser negligentes. Nós não podemos estar na lista dos negligentes, e sim naqueles que estão se esforçando para serem verdadeiros discípulos de Jesus. Precisamos também examinar a nós mesmos. Precisamos fazer essa autoanálise de nós mesmos, do nosso interior. Às vezes nós gastamos tanto tempo observando as falhas, os erros de um e de outro, e às vezes deixamos de olhar para o nosso interior. Em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5, a palavra de Deus diz: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados? Em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16, a palavra de Deus também diz: tem cuidado de ti mesmo e das sãs doutrinas, continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo, quanto os teus ouvintes. Eu tenho que cuidar de mim. Eu tenho que alcançar uma saúde espiritual diante de Deus, para eu estar com capacidade de carregar, as cargas uns dos outros. Verdade. Eu preciso ter capacidade de estar ajudando aquele irmão que está caído. Eu tenho que ter força para carregá-lo, para esticar a mão e ajudá-lo, para mostrar para ele o caminho do Senhor. Por isso, eu tenho de fato que realmente cuidar de mim. Ser zeloso, andando em pureza de vida, em santidade de vida, em retidão de vida, dando bom testemunho diante da igreja, mas principalmente lá fora, para que as pessoas que estão lá fora possam ver em você a beleza de Cristo e passarem a acreditar em você, como elas, no passado, as pessoas passaram a acreditar em Cristo Jesus.
passaram a acreditar nos apóstolos. E eles receberam credibilidade no que faziam, porque eles eram, de fato, estavam refletindo a luz de Cristo. Vós sois a luz de Cristo. Vós sois o sal da terra. Nós temos que chegar em um certo local e fazer a diferença. Não é você colocar uma melancia na cabeça para que todas as pessoas percebam você. Não é isso. E nem você colocar um microfone na boca e sair afirmando que você é cristão. Não é por aí. Mas, simplesmente com seu testemunho de vida, as pessoas vão conseguir perceber que você, de fato, tem algo diferente. Amém. Que, de fato, você é um portador do Espírito Santo de Deus. Amém. Que o Espírito Santo de Deus é que convence o pecador de todo pecado. E é Ele também que dá o crescimento na igreja. Não sou eu e não é você. Então, como Jesus define um discípulo? São 2 relatos no Evangelho, inclui as palavras desafiadoras de Cristo, que fala: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia. E o outro relato: tome a sua cruz e siga-me. Então, precisamos, se nós de fato queremos chegar até Jesus, como nós falamos, né? Eu sinto uma facilidade muito grande de falar que eu quero seguir Jesus. Mas, na verdade, nós somos chamados para ir além. Glória a Deus e quem fala que quer seguir a Jesus é melhor do que o descrente. Né? Mas não é tudo. Nós temos que, de fato, negar a nós mesmos. Deixar a minha vontade, para que prevaleça a vontade do Pai. Então, negue a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Lucas 9, 23. Então, negar a si mesmo. As igrejas dos homens convidam as pessoas para realizar seus sonhos e riquezas, felicidade sentimental, posições de honra, mas a mensagem do Senhor é outra. Ele pede que as pessoas neguem os seus próprios desejos para fazer a vontade dele. Então, tomar a sua cruz, Jesus veio para oferecer a vida, não é mesmo? Mas o caminho para a vida passa pelo vale da morte. Não somente a morte de Cristo, mas também a nossa própria também. Que nós também precisamos morrer. Como Paulo disse, em Gálatas capítulo 2, versículo 19 a 20, eu estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. É isso que nós podemos aprender. Precisamos seguir a Jesus e não aos homens. A relação de discípulos e mestre tem sido explorada por homens em muitos movimentos religiosos. Você pode observar, você vai nessas religiões, né, criadas por homens, e eles têm vários seguidores que os respeitam, que obedecem. No mundo religioso estão distorcendo a palavra de Deus para dar outro sentido, e desta forma muitos adeptos têm seguido os homens e prestando a eles uma submissão quase absoluta. Em Atos capítulo 5, versículo 29, quando os apóstolos foram perseguidos e orientados a parar de falar da parte de Deus, eles deram uma sábia resposta. Eles disseram: então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que os homens. Mas o nome do mestre dos verdadeiros discípulos chama-se Jesus, não é os homens. Então nós temos que ficar atento ao que Jesus manda fazer para que nós possamos executar.
O discípulo não está acima do seu mestre. Basta o discípulo ser como o seu mestre. Como o nosso mestre é Jesus, então nós vamos imitá-lo, fazer o que ele manda. Graças a Deus que o nosso mestre não é os homens, né? Para que, senão estaremos aprendendo a palavra de Deus distorcida e vamos chegar no meio do caminho e não vamos atingir o objetivo. É como se fosse um carro, né? Que não é flex, hoje agora tem a modernidade do carro flex, que um carro que é movido a álcool e você colocar gasolina, ou vice-versa. Ele até vai andar, mas vai chegar no caminho, ele vai parar, porque ele vai te deixar na mão, não é confiável. Precisamos assumir compromisso com Jesus, isso mostra uma verdadeira conversão. Ser discípulo de Jesus exige um compromisso sério com ele. Mateus 28, 18 a 20, como o irmão Eusébio falou. Jesus destaca os aspectos desse compromisso, que é batismo para entrar em comunhão com Cristo. Atos 22, 16, Gálatas 3, 27, Romanos 6, 3 a 7. Então, nós precisamos ter esse compromisso, estarmos comprometidos com Jesus, para anunciar o que ele pediu. Jesus não nos pediu para plantar batatas. Jesus nos pediu para ir para todo mundo, né, pregar o evangelho, batizar as pessoas. É a pergunta que o Eusébio fez. Será que nós estamos batizando? E se não estivermos? Será que podemos achar que estamos bem na fita? É verdade que a cada um foi dado dons diferentes. A quem tem o dom para aquilo, ele vai executar com maior excelência. É como algo semelhante a uma jovem que está se preparando, está querendo dar uma saída, um passeio, e ela preocupa em se arrumar, e ela então resolve, ela mesma pintar a própria unha. O que vai acontecer? Ela vai conseguir pintar aquela unha, mas não vai ficar tão perfeito quanto aquela pessoa, aquele profissional que está fazendo esse trabalho específico. Então todos nós podemos evangelizar sim. Às vezes nós estamos dando ouvido para Satanás, que o Satanás está falando para cada um de nós, você não tem o dom de evangelismo, você não precisa evangelizar, já tem quem faz. Amados irmãos, não deis ouvido ao diabo, não deis. Ele é astuto, ele é enganador, ele é especialista na mentira e quer tapar os nossos olhos para traçar em nossa mente, na nossa vista, pintar um quadro. Eu não posso evangelizar. Você pode! Amém. Você pode, irmão! Amém. Precisamos abraçar essa ordem de Jesus e estarmos de fato comprometidos com Ele. E falar dele para as pessoas que estão ao seu redor. Lembra do seu pai. Lembra da sua mãe. Lembra da sua irmã. Lembra do seu irmão, do seu tio, da sua tia, da sua avó, de seu parente, de seu amigo, de seu colega de trabalho. Lembra deles. Será que você não tem compaixão deles? Você está com remédio na mão. Você está com remédio. Esse remédio não foi você quem fez. O remédio quem te deu foi Jesus. Tem um objetivo. Não saia se gabando, né, que você tem o remédio e guarda o remédio lá, se torna sem efeito. Precisamos imitar o caráter de Cristo. Uma vez que reconhecemos Jesus como nosso mestre, devemos aprender das palavras e do exemplo dele. Um dos propósitos da vinda dele à terra é apresentado em 1 Pedro 2, 21 a 22, que fala: Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado. Sabe o que vai acontecer se eu e você estivermos esforçando para andar nos passos de Jesus?
Nós não vamos chegar no nível de Jesus e ficar sem cometer pecado. Mas que nós vamos conseguir diminuir a quantidade de pecado, nós vamos. Porque estamos envolvidos com Ele. Amém? Nosso tempo está esgotando, vou ter que reduzir, simplificar. Não vou citar as passagens. Então devemos respeitar as autoridades do mestre, que significa obedecer. O entendimento da relação do discípulo com o mestre naturalmente criará em nós um respeito profundo pela vontade do Senhor. Enquanto outros defendem muitas práticas erradas, dizendo que Deus não as proibiu, o discípulo fiel, ele examina com mais cuidado e percebe que a Bíblia não é um livro de proibição, e sim um livro de permissão. Ao invés de tentarmos justificar a sua própria vontade, tentando buscar respaldo em algum ponto para satisfazer a sua própria vontade, o seguidor de Jesus, ele se limita às coisas que Deus permite, às coisas autorizadas nas Escrituras. E é isso que nós temos que focar. As coisas que Deus permite, então isso nós vamos fazer. Né? Filipenses 4:8 fala, né? Se há alguma virtude em você, seja isso que ocupa o vosso pensamento. Né? Então, é isso que nós temos que estar procurando colocar em prática, ao invés de tentarmos justificarmos as suas próprias vontades, né? Então precisamos realmente atentar para o que Deus permite. Se nós conseguirmos fazer tudo que Jesus mandou, já está bom demais. Né? Para que tentar aprender o que Ele não permite? Nós temos que focar no que permite. Como aconteceu com os cristãos de Bereia. Quando eles ouviram a palavra de Deus, eles não ficaram preocupados. Eles queriam ter certeza que não estavam, que a informação que eles estavam recebendo era da vontade de Deus. O que eles fizeram? Atos 17:11 fala, ora esses de Bereia, eles eram mais nobres do que os de Tessalônicas, pois eles receberam a palavra com toda a viveza, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Nós também temos que ser imitadores deles. Né? Paulo falou que sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, quem estiver imitando a Cristo, pode imitar também, que não dá problema. Amém? Aqui entre nós temos irmãos que você pode imitar. Né? Porque são cristãos fiéis. Qual que é o problema? Né? Então, você está respaldado pela palavra e você então vai fazer a vontade do Pai. Devemos respeitar a autoridade do mestre. Né? Ele percebe que, pelo estudo da palavra, que não devemos ultrapassar o que Deus revelou, pois tal abordagem aumenta a arrogância ao invés de demonstrar humildade de servos do Senhor. Então, o que é que nós podemos fazer? Nós temos que ficar atentos para nós não ultrapassarmos a palavra de Deus, para nós aumentarmos o nosso nível de acerto na transmissão do Evangelho, porque o Evangelho de Jesus Cristo, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1,16. Né? Paulo falou, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então nós também não podemos nos envergonhar do Evangelho. Né? Não sofra nenhum de vós como malfeitor. Mas se você sofrer por causa do nome de Jesus, bem-aventurados sois vós. Bem-aventurado. Né? Eu já tive a oportunidade de chegar diante da pessoa, oferecer a palavra de Deus. A pessoa me respondeu, se eu precisasse de ajuda sua, eu te pedia. Né? Mas glória, isso é um elogio do cristão. Então eu vou me abater por causa disso? Eu não estou ali para agradá-lo. Eu estou ali para agradar o meu mestre. Eu e você precisamos estar preocupados em agradar o nosso bom mestre, ainda que venhamos a sofrer por causa disso, como aconteceu com os apóstolos de Cristo. Não foi isso? Ou eles foram presos porque roubaram? Não, eles foram presos porque eles estavam testemunhando Cristo. Eles foram presos porque as autoridades falaram que eles não era para falar de Jesus, e eles falaram assim, antes importa agradar a Deus
do que os homens. E assim nós podemos fazer. A quem você está incomodando? De repente não estamos incomodando ninguém. Às vezes nós não estamos salgando lugar nenhum. Né? Eu há pouco tempo aqui, eu não sei se o irmão está aqui, mas não vou falar o nome dele não, mas eu fui, nós estávamos numa reunião de confraternização do grupo lá na Igreja Nacional, estava um frio muito forte, então foi servido um caldo de mandioca. Estava uma delícia o caldo, né? Aí o irmão falou assim, ô irmão, tem uma pimentinha aí, você gosta? Eu falei, beleza, eu gosto de pimenta. Aí ele falou assim, vai com calma que essa pimenta aí é das bravas. Aí eu, beleza, fui só um pinguinho. Eu falei assim, uai, será? Aí eu pinguei e falei assim, uai, cadê a pimenta? Não ardeu coisa nenhuma. Aí eu pus um monte também, falei assim, sacudi, nada. Aqui essa pimenta é do Paraguai, daqui do Brasil não é não. Né? Então, quer dizer, não fez o efeito. Nós precisamos fazer efeito.